Hoje são 21 de julho, terça-feira, e nós estaremos no nosso devocional de hoje, onde ainda continuamos tratando do tema Entendendo o Crescimento. Queremos destacar aqui a necessidade de crescer. É preciso crescer. E o texto de Mateus 11:15, que eu vou usar como uma base para a nossa reflexão, diz: quem tem ouvidos, ouça. Embora seja preciso que outros nos ajudem a crescer, como enfatizamos no devocional de ontem, também é necessário que tenhamos vontade de fazê-lo. É comum não querermos realmente crescer, porque isso significaria ter que examinar o que existe dentro de nós e tememos o que poderíamos ver. Então, é importante eu compreender a necessidade de haver da minha parte disposição para que este crescimento ocorra. E para nós entendermos melhor este raciocínio, eu quero apresentar mais uma vez a vocês o estudo de um caso. Marília foi criada para manter tudo em segredo. Ninguém na escola sabia dos conflitos que ela enfrentava por causa dos pais que eram alcoólatras. Após participar durante anos de um grupo de ajuda para filhos adultos de pais alcoólatras, ela decidiu fazer um aconselhamento. Ela sabia que não era culpada pelo fato de ser tão fechada e tímida, mas sentia que seria culpa sua deixar as coisas como estavam. Embora ela reconhecesse que tinha medo de quase tudo, o conselheiro a considerava uma pessoa corajosa. No entendimento do conselheiro, a coragem é saber que temos medo, mas mesmo assim escolher dizer sim à vida. O fato de Marília decidir fazer o aconselhamento foi exatamente isso. Por isso o conselheiro viu na atitude dela uma atitude corajosa. Ela tinha muito medo de falar sobre a sua infância. Era um pesadelo que ela não queria voltar a viver. No entanto, ela tinha vontade de tomar decisões melhores para a sua vida e estava determinada a fazer com que o aconselhamento lhe ajudasse a fazer isso. No início do aconselhamento, a sua pergunta era: por que eu continuo fazendo essas coisas? Essa pergunta continha um sentimento de autocensura, porque ela sentia vergonha das decisões erradas que havia tomado lá atrás, no seu passado. Mas logo a pergunta adquiriu um tom de curiosidade. Ela realmente queria saber a resposta. Por que eu continuo a fazer estas coisas? E por mais doloroso que fosse discutir os acontecimentos da infância que haviam moldado drasticamente a sua personalidade, Marília estava sempre disposta a examiná-los na expectativa de mudar. Com o tempo, Marília cresceu. Não é mais a pessoa tímida na qual havia se transformado. Ela se tornou capaz de se concentrar no trabalho, de se relacionar abertamente com outras pessoas e não se sente atraída como antes por pessoas problemáticas. Uma das principais razões por que Marília está diferente é o fato de que ela deseja entender de que maneira seu passado difícil contribuiu para ela ser a pessoa que é. Sua infância ainda lhe causa medo, mas ela não vai permitir que os seus temores lhe impeçam de compreender o que ela precisa saber a respeito de si mesma. Não é a ausência de medo que faz com que Marília tenha coragem suficiente para crescer. É fundamentalmente a sua disposição de entender as coisas que sempre a assustaram. E o que eu quero enfatizar
com isto é que Jesus estabeleceu uma distinção entre as pessoas que estavam interessadas em mudar a própria vida e aqueles que não estavam. Ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Ele partia do princípio de que todos nós podemos experimentar o crescimento. Todos nós temos a oportunidade para crescer, e é um crescimento baseado exclusivamente na disposição de aceitá-lo em nossas vidas, de reconhecer o governo dele em nossas vidas. Jesus ensinou que temos que ter coragem para crescer. É preciso crescer. E este crescimento só vai acontecer na vida daqueles que, de fato, submetem-se ao governo de Jesus Cristo. A lição central que eu posso destacar aqui é que a coragem não é ausência de medo, e sim a presença da fé. Muitos cristãos entre nós que já têm feito a sua profissão de fé, mas não têm ainda se submetido de fato ao jugo do Senhor Jesus Cristo, estão patinando na vida cristã, não estão experimentando uma vida cristã vitoriosa, a vida abundante que Jesus nos prometeu dar e tem cumprido. Aqueles que têm submetido a Ele têm desfrutado desta vida abundante. Qual é a sua decisão, meu irmão? Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.